Olá, estamos começando hoje um novo programa no seu canal 25 RCA News. Jane Billet Entrevista pretende levar até você semanalmente uma entrevista saborosa, descontraída, informal, com os valores da nossa terra capixaba e, por vezes, valores que brilham no cenário nacional e até internacional. Hoje teremos como convidado para a estreia deste programa o professor Francisco Aurélio Ribeiro, que nasceu em 22 de agosto de 1955 em Ibitirama, lá no Caparaó. Professor, tem 2 graduações, é formado em Direito e em Letras, mestrado e doutorado. O professor já produziu, ao longo da sua trajetória, mais de 40 livros e possui uma peculiaridade muitíssimo especial. O professor é um viajante incansável e ele vai contar para nós por que ele se considera um torna-viagem. Aliás, o que seria torna-viagem, hein? Tudo isso o professor Francisco Aurélio Ribeiro vai nos explicar no decorrer dos 3 blocos deste programa. Professor, um prazer em tê-lo aqui. Obrigada por ser o nosso convidado de estreia. Acredito que o nosso telespectador muito terá a ganhar de conhecê-lo mais de perto e informalmente, pois a despeito da sua vida acadêmica, o senhor é uma pessoa informal, não é, professor? Muito, Jane. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar aqui um pouco, né, com as pessoas que assistem a esse programa, e muito obrigado pelo convite de ser o primeiro entrevistado, né, no seu programa, Jane Billet Entrevista. Espero que seja um grande sucesso. E será. Com a sua presença está garantido o sucesso. Professor, vamos falar um pouquinho da sua infância lá no Caparaó. O senhor nasceu de uma família de classe média. Como foi sua infância lá nos anos 50, já que o senhor nasceu em 1955? Metade da década de 50, né? Jane, minha infância foi uma infância muito feliz. Uma infância de um menino no interior, de uma família de classe média, filha de imigrantes. Meu pai era filho de imigrante português e minha mãe filha de imigrante italiano. E que aprenderam desde cedo a trabalhar e a batalhar a vida com muita dificuldade, com pouca instrução, como era comum, né, naquela região, mas que souberam vencer todas essas dificuldades e nos dar uma boa educação. Eu acho que eu acabei me tornando até escritor em função de todo esse imaginário que eles me despertaram. Minha mãe com as histórias e meu pai com as viagens, porque meu pai também era um grande viajante. Então eu acho que isso me marcou desde pequeno. Então foi uma infância muito feliz que me marcou, eu acredito, que para o resto da vida. Professor, o seu encontro com a literatura deu-se a partir de um livro, a partir de uma revista? Como foi que despertou essa paixão que norteia a sua vida? Jane, eu acredito que a origem esteja nas histórias que minha mãe contava. Minha mãe é uma grande contadora de histórias que aprendeu com meu avô italiano. Muito tempo depois, eu fui descobrir que essas histórias que meu avô contava para ela foram registradas depois por Ítalo Calvino naquele livro Fábulas Italianas. Quando eu fui reler o Fábulas Italianas, a história da princesa Magalona e tal, eu falei, gente, mas essas histórias minha mãe contava, que meu avô contava para ela, quer dizer, tem toda uma origem europeia. Além disso, tem todo aquele imaginário, fruto. Eu tinha uma influência muito grande também do imaginário indígena, porque o meu avô italiano, ele se casou com uma filha de Índia Puri. Então havia toda aquela, e além de toda a influência negra daquela região, porque onde eu nasci era perto de antigos quilombos. E o meu bisavô também era um descendente de negros. Era um caldeirão étnico. Era um caldeirão étnico, como o Espírito Santo não é? Então, meu avô italiano se casa com a minha mãe, que era neta de Índia Puri e de negro escravo, fugido de escravidão. Então, tudo isso, todo esse passado genético e cultural, eu recebi através das histórias que eu ouvia desde pequeno. E meu pai, que era um grande comerciante e tinha uma grande sensibilidade, ele percebeu que o filho dele era diferente dele
porque eu tinha uma tendência para a literatura que talvez inconscientemente ele até admirasse, porque ele, quando viajava, trazia livros de história para mim. O senhor foi filho único, professor? Não, nós éramos 4. Mas o único que saiu com tendência mesmo para letras fui eu. As minhas irmãs são bancárias, o outro irmão é corretor de imóveis, mas eu não. E meu pai, ele sabia, ele trazia uma bola de futebol para o meu irmão, uma boneca para minha irmã, e para mim ele trazia um livro. Eu me lembro que ele ia muito a São Paulo fazer compra, naquela época a editora Melhoramento estava no auge e publicando muita coisa boa. Então eu me lembro das aventuras de Simbal Marujo, do Aladim, a Lâmpada Mágica, todas aquelas histórias, e que eu acredito que formaram a minha base, o meu imaginário de depois, né? Professor, mocidade, juventude, a despeito do senhor continuar nela, né? Não, claro que não, essa já ficou há muito tempo já, agora eu sou avô já. Olha, a juventude já foi bastante difícil, porque esse grande pai que eu tive morre quando eu tinha 10 anos. Então a minha infância, a ruptura foi violenta. Exatamente, uma infância muito feliz e uma juventude muito complicada, muito conturbada, uma época de muita dificuldade. Eu tive que me amadurecer e deixar de ser criança de um dia para o outro, com a morte dele, porque aí passei a ser o homem da casa. Aí o senhor vai... Com 10 anos de idade. Me colocam no internato, coisa que eu não queria, mas me colocaram no internato, porque o sonho da minha mãe era que eu fosse padre, não era sonho meu. Isso, de uma certa maneira, me privou da presença com os meus irmãos e da minha família, mas, por outro lado, me deu um amadurecimento intelectual, um embasamento que para a minha vida foi muito boa, para a minha vida Esse seminário que o senhor cursou é aqui no Espírito Santo? Era os Salesianos. Era os Salesianos em Jaciugá. Eu fiquei 4 anos internado lá, todo o ginásio. Mas lá, para mim, foi a grande biblioteca. Porque todo mundo tinha que ter um serviço dentro lá do seminário, e o meu era cuidar dos livros, claro. E tinha os livros que eram para ser lidos pelos jovens, pelos estudantes, e tinha um livro, a biblioteca dos padres, e era essa que me interessava. Então eu tomava conta dessa biblioteca, e ali eu li todos os clássicos, e Rousseau, e Voltaire, e aí, tudo. deixando o seminário, professor, o senhor já vai para a faculdade? Aí já entro na faculdade, logo. De Direito e Letras, o senhor fez duas? Ao duas. mesmo tempo, e sempre trabalhando. Comecei a trabalhar muito cedo, tanto trabalhando nos negócios da minha mãe, enquanto ela foi viva. Ela também morreu muito jovem, também. Ela morreu quando eu tinha 17 anos. E sendo professor. Eu tive, não se diria vocação, mas quase que o destino de professor, desde muito cedo. Quando me colocam no seminário, eu já começo a alfabetizar. No primeiro ano do ginásio, eu já comecei a dar aula para os meus colegas. Tinha aquele admissão ao ginásio, eu dava aula de português para os alunos que iam fazer admissão ao ginásio. Depois comecei a dar aula de inglês para os alunos mais defasados. Depois fiz com 12 anos, eu fiz um curso de alfabetizador e comecei a alfabetizar adultos à noite. Então eu sou professor desde 10 anos de idade, ininterruptamente. Professor, dando um salto, o senhor entrou como professor da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, nos anos 80, tendo conquistado o primeiro lugar, não é isso? Sim, em 1980 eu foi o primeiro grande concurso público que a UFES deu. Quando estava naquele período de abertura, quando estava saindo da ditadura e tudo, e começaram a ver os concursos públicos. E aí eu fiz o concurso para a UFES. Nessa época eu morava em Cachoeiro ainda. Em Cachoeiro, a minha esposa era de Cachoeiro, meus filhos nasceram lá. E aí vim para cá quando eu passei no concurso de professor da Marinha e de professor da UFES. O senhor deixa a UFES, se a memória não me trai, nos anos 2000, é isso? Isso. O senhor também foi presidente da Academia Espírito Santo por 3 gestões, não é isso? 3 gestões, exatamente. Eu entrei na Academia Espírito Santo de Letras em 1993, a convite na época do professor Renato Pacheco e do Miguel Talon, que era presidente do Instituto Histórico. E a partir do momento que eu entrei na academia, eu senti que eu entrei lá não foi à toa, porque realmente precisavam de mim. Eu era ainda jovem, né, e podia, e tinha experiência administrativa, porque eu fui secretário de Cultura da UFES,
né? Sempre tive uma certa tendência para administrar também essa área cultural. E aí acabei ficando 3 mandatos na presidência. Atualmente eu sou tesoureiro da academia, na gestão do professor Gabriel. Bom, professor, no próximo bloco a gente fala então sobre o acervo bibliográfico que o senhor construiu ao longo da vida, que já somam mais de 40 obras. Então, vou pedir uma pequenina pausa e para você também, fique ligado que a gente volta já já.